Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Amanda Basílio Barbosa, sou aluna do mestrado profissional em Educação e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. E hoje venho apresentar o nosso projeto de qualificação intitulado As Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, a literatura como ferramenta pedagógica para a construção de uma educação antirracista. Minha orientadora é a professora Márcia Rosta. A qualificação será no dia 7 de junho, às 14 horas, através do Google Meet. No sumário do projeto, apresentamos as nossas sessões. Na seção 1 está a introdução, seção 2, interesse pelo tema, seção 3, revisão da literatura, seção 4, dos objetivos aos sujeitos envolvidos, a metodologia e o local da pesquisa, seção 5, escolha das obras, seção 6, cronograma de execução. Na introdução, iniciamos abordando a Lei 10.639, que entrou em vigor em 2003, tornando obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino fundamental e médio. 5 anos depois, entrou em vigor a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura indígena. E apesar de já se passarem 18 anos das práticas e ações realizadas pelas instituições de ensino públicas, privadas, do mercado editorial, das ações realizadas pelas instituições de ensino superior, inúmeros estudos, inclusive os que compõem o estado do conhecimento do nosso projeto de qualificação, evidenciam que essas práticas ainda estão aquém do ideal. E diante disso, propomos utilizar a literatura infantil com protagonistas negros na educação infantil, a fim de contribuir com o processo de construção da identidade negra, do respeito e valorização da diversidade étnico-racial, dialogando com a educação. Meu interesse pelo tema. Primeiramente, nessa sessão, eu gostaria de falar do meu lugar de fala, de mulher branca, filha de agricultores, professora e estudante. Eu reconheço meus privilégios advindos da minha cor, ao mesmo tempo que também identifico as opressões que sofro em relação ao meu gênero e à minha classe social. O meu interesse pela temática, ele começa quando eu assumi meu concurso em 2017 na Prefeitura Municipal de Canguçu. Eu tenho graduação em Educação Física e especialização em Educação Especial. E nesse concurso, assumi o cargo de professor de Educação Especial e fui designada para uma escola que tem como característica atender alunos remanescentes de Quilombo. E quando eu cheguei nesse espaço, eu tinha em mente, eu acreditava que o currículo era diferenciado, que ele ia ao encontro da Lei 10.639, e tinha uma educação quilombola, porém, eu me deparei com práticas muito pontuais que se restringiam a determinadas épocas do ano, como em novembro. E foi aí, então, que foi me instigando a buscar a saber o porquê disso, por que que acontece. Também presenciei inúmeros episódios de racismo entre os alunos,
percebi o quanto a interseccionalidade de raça e classe define as condições sociais dos alunos. Diante disso, então, eu busquei mais conhecimento e me matriculei, então, como aluna especial no programa de pós-graduação do IFSUL, no mestrado. Fiz uma disciplina com a professora Márcia em 2018 e depois mais duas em 2019 como aluna especial. E nossos grupos de discussões sempre abordam as questões de raça, classe e gênero, o que foi fomentando cada vez mais eu querer estudar sobre essa temática. Também, uma coisa que influenciou muito foi uma especialização que fiz em Educação em Direitos Humanos na FURG, e nessa especialização eu tive uma disciplina que discutia as relações étnico-raciais na educação. Bom, no final da sessão do interesse pelo tema, eu trago uma citação da Djamila, onde ela nos diz que pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente, produzindo desigualdades. E pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzir. Então, a tarefa por lutar por uma sociedade antirracista, uma educação antirracista, é uma tarefa de todos e não deve ficar restrita somente a um grupo social. Revisão da literatura. Na revisão da literatura, iniciamos pelo estado do conhecimento, onde levantamos publicações de artigos, dissertações e teses desenvolvidas na década de 2010 a 2020. E finalizamos com referenciais teóricos que emergem do estado do conhecimento e que se ampliam a partir do materialismo histórico dialético. Então, nosso estado do conhecimento. Não se faz pesquisa em uma área sem se conhecer minimamente o que é produzido, quais são os temas discutidos, que problemáticas são pesquisadas, quais abordagens são utilizadas nos estudos. Lazarin, então, nos mostra a importância de, quando temos um projeto de pesquisa, né, temos em mente em pesquisar uma temática, primeiramente precisamos investigar o que já foi produzido sobre essa temática. Diante disto, então, utilizamos como fonte de pesquisa Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, EDTD e BICT, Scientific Electronic Library Online, Cielo, e Revista de Geografia Agrária. Utilizamos as palavras-chave relações étnico-raciais, escola, educação do campo e identidade negra. A partir daí, então, tivemos os seguintes resultados. Encontramos 92 artigos científicos, 145 dissertações e 86 teses. A partir de uma leitura minuciosa dos resumos desses artigos, das dissertações e das teses, utilizamos como critério para selecionar esses estudos apresentarem como foco o investigar as relações étnico-raciais na educação, a identidade negra, nas etapas da educação infantil e anos iniciais, e também esses estudos terem como sujeitos pesquisados alunos. A partir daí, então, foram selecionados para análise 9 artigos científicos, 8 dissertações e 2 teses. Neste quadro estão os artigos,
neste aqui as dissertações, que ao longo do nosso projeto de qualificação vamos descrevendo resumidamente a metodologia utilizada pelos autores, os objetivos, os resultados encontrados. No quadro 5, então, as teses selecionadas para análise. Depois da leitura de todos os artigos, dissertações e teses selecionadas, nós encontramos alguns resultados que evidenciam que as crianças elas têm uma internalização precoce de padrões caucasianos, e na escola existe uma desvalorização de traços fenotípicos da negritude, acarretando a dificuldade das crianças criarem imagens positivas de si, a falta de livros com protagonistas negros, e quando tem esses livros, alguns apresentam os personagens de forma subalterna, relacionando o negro à dor, à pobreza. Os pesquisadores que utilizaram brinquedos como bonecas encontraram como resultado, né, a preferência das crianças por bonecas brancas, que é um reflexo da nossa sociedade que reforçou ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, estereótipos depreciativos sobre as pessoas negras. Também evidenciam as pesquisas o silenciamento da escola perante situações de racismo, a carência de formação dos educadores, a falta de fiscalização do cumprimento da Lei 10.639 e 11.645. E também os estudos mostram que, embora as crianças brancas e negras estejam em situações socioeconômicas semelhantes, as vivências delas são totalmente distintas, porque entra o fator racial. Enquanto as crianças brancas estão desenvolvendo a sua identidade de forma positiva, tranquila, as crianças negras estão em conflito. Elas não aceitam os seus corpos negros, o seu cabelo e tentam embranquecer-se. Os nossos referenciais teóricos. Referenciais teóricos nós montamos a partir de duas dissertações que selecionamos nosso estado do conhecimento, sendo elas a dissertação Os griots aportam na escola, por uma abordagem metodológica da literatura infantil negra nos anos iniciais do ensino fundamental, leitura literária e protagonismo negro na escola, problematizando os conflitos étnico-raciais. Organizamos num quadro a partir das seguintes palavras-chave: infância, identidade, relações étnico-raciais e literatura. Nossos objetivos. O objetivo geral: realizar intervenções pedagógicas para alunos da educação infantil, por meio da utilização de livros de histórias com protagonistas negros, visando identificar se essa estratégia contribui com o processo de construção das identidades negras, bem como com respeito e a valorização pela diversidade étnico-racial. Objetivos específicos: selecionar livros a partir da literatura infantil disponível que abordem a temática étnico-racial, promover a leitura de histórias infantis com protagonistas negros para uma turma de pré-escola da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Meireles, proporcionando atividades educativas de representação, expressão, argumentação, reconto e reinvenção dessas histórias. E elaborar sequências didáticas de literatura infantil com a temática étnico-racial direcionado aos docentes da educação infantil. Então, este é a nossa sugestão de produto. A partir desses objetivos, acreditamos que a metodologia de pesquisação vai nos auxiliar a atingi-los. De acordo com Tiolan, a
A pesquisação é um tipo de pesquisa social, com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Este autor também explica que muitas vezes a pesquisação é confundida com a pesquisa participante. Porém, a pesquisação, ela, além da participação, ela supõe uma ação planejada, de caráter educativo, social, que nem sempre é encontrado na pesquisa participante. Os sujeitos da nossa pesquisa, então, serão alunos da educação infantil, matriculados na pré-escola da MF Francisco Meireles, localizada no Santo Antônio, terceiro distrito do município de Canguçu, Rio Grande do Sul. Escolha das obras. Para a escolha das obras, nós utilizamos como fonte os artigos e dissertações do nosso estado do conhecimento, o portal GELEDS e também o Guia Digital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático de 2018, os destinados para a educação infantil. Como critério de seleção, a gente considerou o que Silva, 2016, diz que é importante nos atentarmos, né, para um projeto ideológico de valorização, afirmação da identidade negra, a partir de uma representação positiva dos atributos e dos traços culturais da cultura africana e afro-brasileira. Também nos atentamos para o que diz Campos 2016, quando ele nos traz a importância de uma oferta equilibrada entre os gêneros. A partir daí, então, selecionamos o livro Coumba e o Tambor de Djembe, de Madu Costa, Meu Crespo é de Rainha, Bell Hooks, Amoras, do Emicida, O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, Rodrigo França. Cronograma de execução. Nossa intenção é ainda defender neste ano de 2021. Nossas referências. Desde já, eu agradeço aos professores da banca, professor Guilherme, a professora Bárbara, a professora Rosemary, por aceitarem compor, fazer parte da banca examinadora. Agradecer a minha orientadora, a professora Márcia, e aos meus colegas do programa. Meu muito obrigada.